Salmo 84, de 8 a 11. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega. Deixa a Bíblia aberta, eu vou, nesse momento, orar com você. Pai, em nome de Jesus, nesta quinta-feira, a Igreja Batista se reúne para glorificar o nome do Senhor. É muito importante estar na Tua presença. É muito importante, Senhor, se deleitar diante do Teu amor. E este culto é para a glória do Senhor, para a honra do nome do Teu Filho. Senhor meu Deus, os Teus anjos estão aqui, o Seu Espírito Santo trabalha, permeia, intercede, consola, conforta, exorta. Jesus está no templo, Jesus o nosso Senhor, a primícia dos que dormem, está, Senhor, no templo, visitando a igreja, operando na igreja, protegendo a igreja, guardando. Senhor meu Deus, nos dá o entendimento da Sua palavra, e tudo aquilo que nós falarmos venha do Senhor. Por isso, guarda-nos e livra-nos do mal, no nome do Teu Filho. Amém. Iluminados por Deus, por isso até que eu perguntei se eu estava mais iluminado, esse é o título da nossa mensagem. É importante ser iluminado. A Bíblia fala que Jesus não tinha formosura. No dia em que Ele foi julgado, não havia formosura, não havia beleza, não havia nada que atraísse para Jesus. Normalmente nós vemos imagens do Senhor Jesus, Ele muito bonito. Na apostila do Lares Autênticos, do curso de casais que nós fizemos, tem uma lição lá que eu encontrei uma foto de Jesus que até eu me apaixonei. O homem é bonito. É bonito, irmãos. Perfeito. Bonito. Mas a Bíblia fala que Jesus, pelo menos no dia do julgamento, não tinha nada que atraía. Não tinha beleza nenhuma. Não tinha formosura. E talvez você está perguntando assim, mas o que tem a ver isso com a leitura? Tem tudo a ver. Eu vou falar de uma mulher que não era bonita. Me dá o nome de uma mulher na Bíblia que não era bonita. Hã? Quem falou? Lia. Verdade, irmãos. A Bíblia diz que ela tinha os olhos baços. Você sabe o que é isso? Você já viu pessoas que têm pálpebras caídas? Você já viu pessoa que tem olhar triste, o pessoal chama de peixe morto? Não, sério. Você já viu pessoas que não conseguem levantar a vista, que não tem brilho no olhar? Tudo isso. Quando Jacó chegou no poço, que ele estava fugindo de casa, ele deu de cara com as mulheres. Pelo menos 2 mulheres estavam ali. Quais eram? Raquel e Lia. Tem alguma Raquel aqui hoje? Tem alguém aqui que chama Raquel? Tem alguém aqui que tem parente que chama Raquel? Primo, prima, tem Raquel? Isso, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem Raquel pra caramba nesse mundo, hein? E Lia. Você conhece alguma Lia? Se você achar... Ah, tem Lia? A gente ouve Leia. Leia eu acho que tem até mais do que Lia.
Por que será que as mães não colocam o nome da filha de Lia? Porque ela era feia. A Lia era feia. Mas quer que eu te fale uma coisa? Eu queria ser feio igual ela. Você sabia disso? Que a gente só explora o lado negativo da história dessa mulher. Mas você sabe de quem que essa mulher foi mãe? Você tem noção? Você sabe de quem é que veio da descendência dela? Se eu começar a desvendar aqui para você, você vai começar a achá-la bonita. A Lia, ou Leia, teve 7 filhos. Ela foi a única das 4 mulheres de Jacó, que Jacó tinha mulher pra caramba. Ela foi a única das 4 mulheres de Jacó que deu uma filha mulher para ele, Diná. E ela teve 6 homens. Desses 6 homens, tiveram 2 que se destacaram, Levi e Judá. De Judá nasceu quem? Davi. Davi nasceu quem? Jesus. Olha só, a menina feia. Vai olhando aí, onde é que Deus trabalha. De Levi nasceu quem? Começa com Moisés. Moisés. E o irmão dele, como é que chama o irmão dele? Arão. Então essa mulher, ela foi ancestral de Davi, gente boa ou não? Foi ancestral de Jesus, o nosso Salvador. Ela foi ancestral de Moisés, de Arão e do autor desse salmo aqui. Os filhos de Corá, os coraitas. Quando a gente fala de Corá, nós só nos lembramos do episódio em que ele foi enterrado vivo, porque se rebelou, mas existia gente boa na família de Corá, e a prova está aqui. Os coraitas, ou os filhos de Corá, eram aqueles que ficavam na porta do templo. Quem é levita aqui? Levanta a mão. Levita, a gente só pensa que é quem canta. Levita não é só quem canta. Levita é quem fica na porta. Levita é quem ajuda a preparar a ceia. Levita é quem faz a organização do culto. Tudo isso é levita. No sacerdócio levítico, essa é a função. Hoje, no sacerdócio de Melquisedeque, que é o que está em vigor, o sacerdócio levítico ele foi colocado de lado. Hoje nós não temos mais levita, porque nós não estamos vivendo na velha lei, na dispensação da lei. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. E hoje não tem levita mais. Então esse pessoal que toca aqui são chamados de levitas indevidamente. Os diáconos são chamados de levitas indevidamente. Não há mais sacerdócio levítico. Não há mais ministério levítico. Nós estamos na ordem de Melquisedeque. E agora não existe mais essa nomenclatura vigorando nos dias atuais. Quem são os autores do Salmo 84? Os filhos de Corá, que são descendentes de Levi, que era filho de Leia ou de Lia. Quando Jacó chegou no poço, cansado, e ele estava à procura do seu tio, como é que é o nome do tio dele? Labão. Labão. Você já viu alguma criança com o nome de Labão? Pois é. E o Labão tinha pelo menos 2 filhas. Uma muito bonita e a outra muito... Jacó chega no poço, quem que ele vê primeiro? Poxa vida, por que, gente? Por que o zoinho nosso só vai no que é bonito? E a Leia ou a Lia ficou de escanteio. E ele trabalhou 7 anos pela Raquel e ganhou a... E ele achou ruim. Não queria ter casado com a Lia. E se ele não casa com a Lia, Jesus não tinha nascido. E se ele não casa com a Lia, esse salmo não estava aqui agora sendo pregado. As coisas que a gente vive e que a gente às vezes não aceita, e a gente acha que Deus não foi legal com a gente, ou se a gente soubesse o que Deus pode fazer
das coisas que nós rejeitamos. Quantas Lias rejeitadas nós temos aqui nessa noite. Mulheres, às vezes, que não têm uma aparência escultural, mulheres que muitas vezes são colocadas em segundo plano, mulheres que para casar deu um trabalho danado, não foi fácil, conseguiu às custas de muito negócio, de muita oração. Se o pai não dá aquele empurrãozinho, a Lia estava solteira até hoje. Teve que embebedar o menino. E naquele tempo, era o tempo da lamparina, deve ter acabado o querosene, e ele entregou a menina para Jacó. No outro dia, quando Jacó amanheceu, que ele olhou, o sol brilhou. E sol, hein? O sol revela tudo, hein, gente? Vou falar do sol aqui também, viu? Esse texto aqui está falando de sol. Você sabe o que significa sol na Bíblia? Quem sabe o que significa sol na Bíblia? Sol significa revelador de verdade. Quando você vai tirar uma fotografia, você sabe o que significa fotografia? São duas palavras. A luz da tua escrita. Essa é a definição etimológica. Fotografia significa a luz da tua escrita. Não existe fotografia sem luz. Por isso que ela tem que ser revelada no escuro. Tinha, né? Hoje, com o advento das máquinas digitais, não tem mais isso. Mas o cidadão que ia fazer a revelação do filme, ele ia para o escuro. Você sabia que o microscópio, que foi inventado em 1665, ele só conseguiu ser inventado porque havia uma desconfiança de que existiam pequenos micróbios, naquele tempo era chamado de micróbio, que não poderiam ser vistos a olho nu. Então, um cidadão chamado Liu Hook, ele então criou algumas lentes, e ele fez superposição de lentes, e assim ele pegou um canudo, introduziu essas lentes dentro de um canudo, nasce ali o rudimentar microscópio, com capacidade de aumentar algumas dezenas de vezes. Mas ele colocava o objeto na cortiça, ou a cortiça dentro, para analisar na lâmina, e ele não via nada. Ele descobriu que ele tinha que acrescentar luz para que ele enxergasse exatamente o que havia escondido na microscopia. Luz. Você sabia que a luz, ao contrário do que se pensa, quando ela está em excesso, ela dificulta a sua visão, da mesma forma que a escuridão? O que é pior do que as trevas? O excesso de luz. Você sabia que na retina, no teu olho, é produzida uma substância chamada rodopsina? Deixa eu dar uma aula aqui agora, vai te ajudar isso aqui no entendimento. É produzida uma substância chamada rodopsina, e é ela que controla, além da pupila do seu olho, da abertura dela, é ela que controla a adequação da sua visão, quando você sai do escuro e vai para o claro, e quando você sai do claro e vai para o escuro. Quando você está num ambiente como esse, aqui agora, bem iluminado, se a luz apagar, você fica totalmente cego. E se você está no escuro, e a luz acender rapidamente, você fica totalmente cego. Sabe quem é que vai fazer essa compensação? É essa rodopsina. Ela vai ser produzida e ela vai encontrar o ponto de equilíbrio para que você volte a enxergar. Então a luz, ela é muito importante. E aqui você vai perceber que a Bíblia está falando de luz. Por isso que eu falo iluminados por Deus. Conta-se a história na Rússia, no tempo de Lenin, que a perseguição era muito ferrenha às religiões que não fossem da ortodoxia deles. E um jovem, então, foi alvejado e deitado no colo do pai, aguardando a morte. Ele falava: pai, está ficando escuro. Ele estava machucado, ele ia morrer, estava chegando a hora da morte. Ele falou: pai, está ficando escuro. Pai, está ficando escuro.
até que ele ficou totalmente em trevas e morreu. Você imagina você do outro lado da vida, sem luz. É por isso que você vai ver algumas religiões acenderem vela para quem morreu. Porque há, no consciente coletivo das pessoas, uma ideia de que do outro lado da vida é muito escuro. E é escuro mesmo. O universo é escuro. A maior matéria do universo não é a luz, são as trevas. A maior matéria do universo é a matéria negra, é a escuridão. Por isso que Jesus é a luz do mundo, porque quem está com Jesus está na luz e você passa a ser um iluminado. E às vezes a luz vem de pessoas desprezadas, sem aparência física, rejeitadas, gente que não tem valor para a sociedade, pessoas que às vezes entram na história como feia e como feia fica por todos os dias da vida da humanidade. Quando se fala em Leia ou Lia, se fala em feiura. Mas você nunca ouviu falar que essa mulher era iluminada. Eu estou te falando hoje, ela era muito iluminada. Infelizmente não era tão bonita. Deixa eu falar para você, enquanto as pessoas olham para você e veem a sua beleza, o nosso Deus olha para você e vê o seu interior. É por isso, irmãos, que lá do outro lado nós vamos ter muitas surpresas. Aquilo que é muito valoroso aqui, lá do outro lado da vida pode não ter valor nenhum. E aquilo que ninguém vê aqui é o que vai brilhar do outro lado. Graças a Deus que Jesus veio, graças a Deus por Davi, graças a Deus por Lia. Graças a Deus que o Senhor usou aquela mulher de aparência não muito agradável para dar para Jacó exatamente 7 filhos. 7 é o número da plenitude de Deus. Deus vai operar com grandeza naquilo que é desprezível. E a perfeição dele se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que você julga que não tem valor, é ali que Deus vai mostrar o valor, a grandeza, o poder e a glória. Até o ano de 1983 eu morei em Brasília. E eu morei numa cidade satélite chamada Guará. Tem o Guará 1, Guará 2, agora tem o Guarazinho, e aumentou muito lá. Mas eu morava no Guará 1, depois eu mudei para o Guará 2. Ao lado do Guará 2 tinha uma grande fossa, um lago. Todo o esgoto do Guará 2 ia para aquele lago. E quando chegava a noite, os raios solares não estavam mais presentes, a temperatura baixava e o odor subia. Uma fossa vai feder muito à noite. Por quê? Porque durante o dia os raios do sol vão diminuir os efeitos do mau cheiro. Quando é à noite, a temperatura baixa, o odor sobe, porque a água está mais quente do que o tempo. E à noite fedia muito, e a gente não conseguia entender por que aquilo cheirava tão mal. E os especialistas explicavam isso que eu estou te explicando. Quando foi um dia, eu resolvi conhecer esse local. E eu falei assim, eu vou para lá e eu vou ver talvez a coisa mais feia do mundo. Porque para feder daquele tanto tinha que ser muito feio. Então eu fui para lá, um dia pela manhã. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu vi um lago só, não vou falar. Você faz ideia. Mas é muito grande. Mas era muito fedido. Mas você não vai acreditar. Por cima daquela água, existiam as flores mais lindas que eu já vi. Tinha uma vegetação que cobria aquele lago, parecido com Vitória Régia, mas não era Vitória Régia. E dessa vegetação nasciam flores multicores, de todas as tonalidades, de todos os matizes. E eram flores lindas, e eu falei, meu Deus, como é que em cima da carniça dessa pode nascer flores tão lindas? A vida é assim. Aquilo que é desprezível aos olhos revela grandes mistérios. Por isso, meu irmão, se contente. Não é isso não, gente. Vocês estão entendendo errado. Se contente com tudo. Eu, quando olho para mim, eu fico feliz.
Né? Poeta brasileiro foi num congresso no exterior, chegando lá, dizem que ele era muito feio, né? Então, não vou dar as características, porque vai que pega na trave de alguém. E ele chegando lá, ninguém queria dar moral para ele. Todo mundo hostilizava, tadinho, muito feio, né? E aí, quando todo mundo falou, todos os líderes de vários países, chegou a vez dele. Aí, quando chegou a vez dele, ele viu que estava sendo hostilizado pela aparência, que não era muito agradável. Ele pegou, diante daquela assembleia, disse: em que idioma vocês querem que eu fale? Rui Barbosa. Aí o pessoal falou: sabe por que eu estou perguntando isso? Aí todo mundo: por quê? Porque no Brasil as pessoas me tratam daqui para cima. Aqui eu estou sendo tratado daqui para baixo. Mas no meu país as pessoas me amam pelo que eu sou e não pelo que aparento ser. A vida é assim, irmãos. Se tem alguém que não valoriza você, Deus valoriza você. Se você se acha feio, não fique triste. Deus ama você. Posso entrar no texto? Já divaguei bastante, já filosofei. Vamos para a palavra de Deus agora. Versículo 8. Senhor Deus dos exércitos, Yahvé Shabó, ou Sabó, significa Senhor dos exércitos. Escuta a minha oração. E você vai ver que quem está falando aqui tinha vida de oração. E para ser iluminado, a primeira coisa que eu quero que você entenda: seja íntimo, seja da cozinha, seja da intimidade do teu Deus. Tenha vida de oração. Entre os homens você é o mais feio. Que o Senhor te livre e guarde. Entre os homens você é o mais pobre. Entre os homens você talvez não tenha nada para oferecer. Mas quando você é um homem de oração, você é conhecido no céu, você é conhecido no inferno. Os demônios conhecem você. E eles sabem que quando você se ajoelha, você enxerga acima das multidões. O maligno sabe que quando você se ajoelha, o Senhor para te ouvir. Mas sabe por quê? Porque esses homens sabiam o que estava falando, eles tinham conhecimento de causa, eles viviam na intimidade, eles viviam no hálito de Deus, eles respiravam o oxigênio que o Senhor expirava. Então nós estamos falando com homens especiais, filho de uma mulher especial, desprezada desde o casamento, mas uma mulher que foi separada por Deus para ser a ancestral do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Normalmente nós oramos como? Normalmente nós nos ajoelhamos, ou nós nos prostramos, ou nós nos sentamos, ou nós nos colocamos de pé. Ó Senhor, ouve a minha oração. Aqui você vai ver um homem falando com autoridade. Ele diz: Senhor, escuta. Essa palavra ela se reveste de uma petulância, no bom sentido, que nós não ousamos exercer. Ele está dizendo, quase que mandando: Senhor, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele sabia que Deus ouviria quando ele se curvasse, porque aquele que tem vida de oração sabe que Deus para ouvir. Aquela pessoa que tem intimidade, que tem altar de intimidade com Deus, sabe que Ele para, e os filhos de Corá sabiam muito bem, porque eles eram homens da intimidade do Senhor. Eles tinham pedigree, eles tinham linhagem, a árvore genealógica deles não era fortuita, mas era algo que vinha das fileiras da fé. Olha, ó Deus, escudo nosso. Toda vez que eu ouço essa expressão, gente, eu me tremo. Quando eu apontei aqui no estacionamento,
Estava conversando com o irmão Gustavo. Quando eu pisei na rampa, que eu saí da brita, que eu pisei na rampa, senti arrepios pelo corpo todo. Deus, esse lugar está guardado. Esse lugar está protegido. Deus não vai te fornecer um escudo, Ele é o seu escudo. Existe, irmãos, sobre esse espaço aéreo, geograficamente falando, existe aqui, irmãos, um vácuo que nos leva para a presença do Senhor. Quantos homens de Deus, o pastor Dejossi, quando esteve aqui pela primeira vez, que ele colocou os pés ali, naquela plataforma onde o carro sobe aqui para esse estacionamento, ele sentiu o baque da presença, da unção de Deus, e ele já entrou chorando. Quantas pessoas, ao entrarem aqui, sabem que esse ambiente está sitiado pela graça de Deus? E todo mundo que entrar aqui vai estar debaixo dos holofotes do amor e da misericórdia do Senhor. E agora à tarde nós estávamos em consagração ali no monte, numa chácara, e o Senhor falou para mim: eu vou curar uma pessoa que tem bola de cabelo no estômago, aqui na igreja. Eu vi uma mão cheia de cabelo, uma bola de cabelo, como se fosse uma bola de sinuca. Ele falou: existe uma pessoa que tem bola de cabelo no estômago, eu vou limpar hoje à noite. Esse Deus nosso, Ele é escudo. O mal pode ter entrado na tua vida num tempo em que talvez você ainda não tinha a marca da promessa, mas agora que você tem, esse mal, ele não vai permanecer, ele não faz parte da sua vida. Esse Deus que é escudo, Ele é capaz de entrar na tua vida e Ele fazer uma purificação da ponta do dedo ao último fio de cabelo. Ele vai fazer isso porque Ele é escudo. E se você ainda não desenvolveu uma vida de oração, vai pela nossa fé. Porque aqui nós temos tido quilômetros rodados, quilômetros de voo, na presença do Senhor. E todo aquele que visitou essa igreja, irmãos, ele roda, ele volta. Porque a nuvem de Deus está aqui e a pessoa, quando chega, ela recebe a testificação de que esse é o lugar. Há anos atrás o Senhor falou para mim: eu tenho um ministério de arca para você. E com os meus olhos da fé eu vi uma arca muito grande. E Ele disse: todos aqueles que entrarem na arca desse ministério estarão guardados e protegidos. Ele é escudo, Ele é escudo. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do Teu ungido. De quem que os filhos de Corá estão falando? Olha a messianidade desse versículo. Quem é o ungido? Na Bíblia nós só conhecemos dois: Jesus e Davi. De quem que eles estão falando? Pastor, obviamente de Davi. Tudo bem, e se eu te falar que eles estão falando de Jesus? Olha a messianidade desse versículo. Olha a messianidade desse salmo. Há quantos anos antes de Jesus nascer, ele já estava sendo aclamado no Velho Testamento? Contempla o rosto do teu ungido, porque quando Deus contempla o rosto do teu ungido, Ele perdoa o teu pecado. Quando Ele contempla o rosto do ungido dEle, Ele concede a você amor e graça, favor imerecido. Quando Ele contempla o rosto do ungido, Ele traz benefícios na sua porta. As bênçãos do Senhor vão te perseguir, elas vão bater na sua porta. Peça a Deus na tua oração: Pai, contempla o rosto do teu filho, porque se o Senhor olhar para o teu filho, o Senhor não vai enxergar os meus pecados, porque o sangue dele me cobre de todo o pecado. Sabe por que a gente não tem oração respondida? Não sabe orar, irmão. A gente parece mais um mendigo. Senhor, me dá, medalha. Lembra do Mutli? Medalha. Só quer medalha.
Deus não quer te dar medalha, não. Quem precisa de medalha e de coroa já recebeu, é Jesus. Ele merece medalha, Ele merece coroa. Nós merecemos, irmãos, é a misericórdia, é o amor. Nós precisamos da misericórdia e do amor do Senhor. Olha, preste atenção. No versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. É 3 por 1. Um dia na presença do Senhor vale mais que 3 anos. 1000 dias são 3 anos. É 3 por 1. O prazer de estar na presença do Senhor é pelo menos 3 vezes melhor do que não estar. O prazer de estar nos átrios de Deus é pelo menos 3 vezes melhor do que estar em Cancún, em Bahamas, no Caribe, em Hollywood. Pensa no melhor lugar do mundo. Um dia na presença de Deus vale mais do que 3 anos de férias no melhor lugar do mundo. Quem tem vida de oração sabe o que eu estou falando. Eu sei se uma pessoa tem vida de oração é por um texto esse aqui sabe o que está falando. Eu nunca vi uma oração tão bem feita. Eu nunca vi alguém orar com tanta propriedade. Eu nunca vi alguém orar sabendo exatamente como esses meninos aqui estão orando. E se você quer saber o que é isso aqui é uma música. Isso aqui é uma melodia. Isso aqui era cantado. Irmãos, quando nós oramos com propriedade, as nossas orações soam como música aos ouvidos do Senhor. Sabe por que eles falam átrios? Porque a função dos levitas era ficar nas portas. E sabe o que é átrio? É aquele lugar externo do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém tinha gente demais. Para você ter noção, na época em que Jesus viveu, nas Páscoas, Jesus viveu 3 Páscoas conosco. Nós sabemos que o ministério dele durou 3 anos porque ele passou 3 Páscoas conosco. Não tem nada que diz que Jesus viveu 3 anos. Mas, por ele ter passado 3 Páscoas, obviamente, é uma Páscoa por ano. Pra você ter noção, sabe quantos 1000 carneiros eram sacrificados na Páscoa? 250.000 carneiros eram sacrificados no templo. Dá para você imaginar o tanto de pessoa que passava pelo templo? A população de Jerusalém ela era acrescida de 1,5 milhão de pessoas em temporada de Páscoa. E aqui ele está falando que ficar no átrio de Deus é mais importante ficar um dia no átrio de Deus do que ficar no melhor lugar do mundo 1000 dias. O átrio de Deus, preste atenção, eu vou te levar para um entendimento que você talvez não pegou ainda. O átrio de Deus não era o lugar mais perto de Deus. O átrio era a parte mais externa. Você está entendendo onde é que esse homem foi? Esse homem não está dizendo que estar colado com Deus, mas estar a meia distância de Deus é o suficiente para te dar alegria, para te dar prazer, para te dar proteção, para te dar livramento, para te fazer crescer, para te fazer prosperar, para te fazer feliz, para que o mal não se aproxime de você. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu prefiro estar na rua com Deus do que dentro de um palácio sem Deus. Eu prefiro morar numa tapera de chão batido do que morar numa casa com granito sem Deus. Eu prefiro, irmãos, comer pão com água com Deus do que caviar sem Deus. 11. Porque o Senhor Deus é fogo consumidor. Porque o Senhor Deus é luz.
Por isso que a primeira coisa que ele cria, lá em Gênesis capítulo 1, é: haja luz. Disse Deus, haja luz. No hebraico, Vaiomer Elohim. Vaiomer, haja luz. Fiat lux no latim. Lux no latim. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus é luz. Se Ele é luz, Ele é sol. Então, para que serve a luz? Para mostrar o teu pecado. Sabe por que Jesus é luz? Agora eu entendi, de verdade. Jesus é luz para que você veja as trevas que há em você. Por isso que Jesus é luz. Sabe por que a primeira coisa que Deus fez foi a luz? Para que o mundo soubesse que quando a luz chega, as trevas se dissipam. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, Vaiomer Elohim, e disse Deus, haja luz. Quando a luz chega, o mal vai embora. O que a luz vai revelar na sua vida? Primeiro, o seu pecado. Agora, olha só o que diz aqui. Porque Deus é sol. Ele vai revelar o teu pecado, mas ao mesmo tempo Ele é escudo. E o teu pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Porque o rosto do ungido está iluminado. E Deus, quando olha para você, lembra que eu li? A primeira coisa que Ele vê é o rosto de Jesus. Irmãos, preste atenção. Aceitar Jesus é muito mais sério do que se pensa. Todas as vezes que Deus olha para o Pedro, Ele não vê o Pedro, Ele vê Jesus. Por isso que Ele perdoa o meu pecado e o seu pecado. Quando Ele olha para nós, oh Senhor, pequei de novo, larga de ser bobo, vai, não pecas mais, porque Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus, por isso que Ele te ama. Apesar de você, independente de você, Ele te ama. Ai, mas eu aceitei Jesus, pastor, e eu cometi um pecado. Você larga de ser bobo. Você acha que o dia que você aceitou Jesus, Deus não sabia que você ia pecar de novo? Para com isso. Então agora eu posso... Não, meu irmão, por favor. Agora você pode continuar santo. Vai, não pecas mais. Deus está sabendo, irmãos, que nesse mundo aqui nós teremos aflições e seremos balançados de um lado para o outro. Queridos irmãos, a igreja está na peneira de Satanás, põe isso na sua cabeça. A igreja nunca foi tão peneirada e tão balançada como hoje. Irmãos, preste atenção, o inimigo está fazendo aqui um verdadeiro auê para ver quem é que é verdadeiramente é crente. Tentando jogar todo mundo numa vala comum do pecado, mas eu digo, se você pecar, você tem um advogado, levanta a cabeça, ele é escudo para a tua vida. Levanta a cabeça. Nós somos de um tempo que a pessoa pecava, o pastor pegava a pessoa, colocava no último banco, chamava a pessoa aqui, contava o pecado para todo mundo, a pessoa ficava sem jeito de sair da igreja. Olha o adúltero, sai, é o adúltero, sai. Não existe isso mais, irmãos. O homem evoluiu pelo menos nisso. Querido, se você pecar, você tem um advogado, por favor, vá e não peques mais. Peça ajuda. Quem é que vai te perdoar? Quem é que vai te proteger? É Deus, não somos nós. Ele é sol e Ele é escudo para você, Ele vai te proteger 24 horas por dia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Sabe, dar ordens aos anjos a seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Contenderá com os que contendem contigo, pelejará contra os que pelejam contra ti. Ele vai espalhar os teus inimigos ao léu do vento, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça. Por Ele ser sol, Ele é escudo, e por Ele ser sol, Ele tem amor de sobra para dar para você. Quando eu tinha 14 anos, hoje eu estava pensando na minha vida.
Não tive o privilégio de ter um lar estruturado. Não tive. Não tive um pai convencional. Foi complicado. E aos 14 anos, minha mãe mandou fazer uma detetização para matar barata. E sobrou um resto de veneno amarelo, dentro de um vidro assim, mais ou menos. A minha vida era um inferno. Eu peguei aquele resto de veneno, era 5 horas da tarde. Sentei no meio-fio, em frente à casa. A minha vida era um bagaço, era um lixo. Não tinha referência nenhuma. Eu falei, hoje eu acabo com a minha vida. Peguei aquele vidro de veneno, fui lá para o meio-fio, sentei, olhei para a cara dele. Falei, vou tomar isso aqui, vou acabar com tudo. A graça de Deus me alcançou e disse, não faça isso. Sabe o que ele falou para mim? Você não tem certeza para onde vai, não faça isso. Sempre, sempre cuidando do que é dele. Se Deus não der conta de cuidar do que é dele, nós estamos servindo o Deus errado. Se o Deus que nós servimos não tem mais poder do que Satanás, então nós estamos servindo o Deus errado, e o Deus que nós servimos tem boca e fala, tem perna e anda. O nosso Deus não é um Deus de barro, de gesso, de pedra, de madeira. O nosso Deus não é um Deus que fica em cima do andouro. O nosso Deus não é um Deus que fica dentro do guarda-roupa. O nosso Deus não é um Deus que fica rodeado de vela. O nosso Deus é sol, Ele é escudo e Ele concede graça. Mas o povo quer alguma coisa que possa tocar, muito parecido com Jacó. Jacó olha 2 mulheres e ele vai aonde? Na mais bonita. Ló e Abraão, olha, e ele escolhe o quê? As campinas de Sodoma, porque era mais bonita. Para de correr atrás do que é bonito. Para de correr atrás dos teres da vida. Porque enquanto você busca ter, o Senhor busca quem é e não quem tem. Em vez de ter, seja. Quando Moisés disse para o Senhor, se o faraó me perguntar quem me enviou, o que eu digo? Deus falou, diga, eu tenho, te mandou, foi isso? Eu sou, te mandou, eu sou, te mandei, porque o nosso Deus não é um Deus de teres, o nosso Deus é um Deus de seres. Quem precisa de graça, levante a mão de Deus, Ele tem graça para você. Por quê? Porque Ele é sol. Então, se Ele é sol, Ele é escudo, pastor? Sim. Se Ele é sol, Ele concede graça? Sim. E se Ele é sol, Ele concede benefícios para a tua vida. Não é só perdão, não. Ele concede benefícios para a tua vida. Verdade verdadeira, o que você precisa? Verdade verdadeira, o que você precisa? Espera aí, gente. Vamos congelar esse momento aqui. Para o relógio. Para aquele relógio. Vamos congelar aqui. O que você precisa? De verdade. Para viver nós precisamos muito pouco, gente. O que você precisa, irmão? Irmão, uma mão de farinha, um pedaço de rapadura e um copo d'água. Se você tiver isso, você não morre. Se você comer um pão por dia, você não morre. Um pão francês, quantas gramas? 50 gramas. Você sabia? Ai, pastor, vou fazer greve de fome, vou comer só pão. Você não vai morrer não, filho, você vai engordar. Se você está achando que vai ficar magrinho, feinho, não vai não. Vai faltar vitamina. Aí você chupa uma laranjinha, uma cerolazinha, cozinha um preguinho numa panela e bebe a água, porque vai faltar ferro. Mas escuta, meu irmão, para viver nós não precisamos de muito, não. Olha o que nós fizemos de nosso corpo. A gente acha que precisa guardar, porque se não guardar vai acabar a comida. Aí você começa a fazer do estômago uma sacola. Isso aqui é a prova de que nós não cremos em Deus. O estômago não foi feito para guardar comida. É porque a gente come além do que precisa. E faz menos do que deveria fazer.
Aí o metabolismo cai e a barriga aumenta. A verdade é essa. Tem um ditado que fala que o camelo, ele tem uma bolsa, um reservatório. Quem já ouviu falar isso? Sabe por que o camelo consegue passar tantos dias sem beber água? Porque ele tem um reservatório dentro dele que guarda água, e com isso ele consegue ir gastando. Não é verdade, irmãos. Camelo não tem reservatório nenhum. Nenhum. Deus dotou o camelo com uma fisiologia que o permita sobreviver com o que ele bebe. Deus não fez caixa de reserva nem para camelo, irmão. Escuta, Deus permite que você cuide de cada dia. É por isso que a gente tem que comer para hoje. E às vezes a gente come para a semana inteira. Aí dá problema. Aí empobremiza tudo. Sabe por que é isso? Porque a gente não confia no Deus da gente. Sabe o que o pessoal tentou fazer no deserto? Deus falou, ó, toda manhã tem maná. Pode sair na porta que tem maná. Pega o maná e guarda para comer durante o dia. Aí tinha um pessoal que gostava de querer levar vantagem. Falou, que nada, rapaz, nós acorda mais cedo e enche a capanga. Enche o embornar. Aí ia lá e pegava maná e guardava para comer no outro dia, para no outro dia dormir até as 10. O que Deus fez? Apodrecia o maná durante a noite. Não é para guardar, é para confiar nele todo dia, todo dia. Ai, vai que Deus num dia está meio deprimido, não manda o maná. Não existe isso não, meu amigo. Deus não se deprime. Ele, o nosso Deus, tem glória para você porque Ele é escudo. Está aqui no versículo 11, mas a glória significa benefício. Ele tem benefícios para te entregar. Ele tem bênçãos para te conceder. O que você precisa de verdade? Fala o que você precisa agora. Fala o que você precisa de verdade. E para de pedir o que você não precisa. Escuta, Jacó precisava da mulher. Precisava ou não precisava? Mas tinha que ser a mais bonita? Não, o problema é esse, irmão. Mas tem um ditado que fala, quando a gente dá o pé, a pessoa quer a mão. Escuta, tudo que aquele homem precisava era de uma mulher. E ele chega lá, irmão, ele bate o olho, ele vai na guloso. Então deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, peça o que você precisa. Pastor, eu estou precisando de um carro. Não precisa ser uma BMW. Pastor, eu estou precisando de um casamento. Não precisa ser uma top model. Pastor, eu preciso de um dinheiro. Não precisa ser 1 milhão. Pastor, eu estou precisando de saúde. Mas deixa pelo menos a unha encravada. Ué, tem que curar é tudo agora? Deixa pelo menos o bichinho de pé para dar coceira. Hein? Fala com Deus o que você precisa de verdade, gente. Eu duvido, se você é filho e ele é pai, e ele não te der o que você precisa, então nós estamos servindo 2 deuses diferentes. Porque o último pedido para Deus, eu não fiz pedido. Então, se eu considerar que o que eu falei para ele é uma oração, eu orei no banheiro. E eu estava tomando banho. É a hora mais imprópria para você orar. Eu pensei, eu não orei, não foi a título de pedido, foi apenas um pensamento que eu levei para Deus e Ele me entregou dias depois. Uai, um Deus que responde uma pessoa tomando banho dentro de um banheiro, sem nem mesmo Ele pedir, por que você pede e Ele não responde? Tem alguma coisa errada. Ou o Deus que nós servimos são deuses diferentes, ou você realmente não sabe nem o que quer. Certa feita eu visitei uma pessoa. Essa pessoa estava no último grau de depressão. E eu cheguei na casa dessa pessoa, me condoí com ela. E eu chorei com ela, e ela me contou a história dela. E eu disse para ela, porque às vezes eu faço uns desafios meio doidos. E isso aqui não é da cabeça, isso aqui vem no meu coração e eu faço. Se der vontade de fazer, eu faço. Se não der, eu não faço. Eu acho que é a direção de Deus. E eu falei, o que você precisa, irmã? Irmã, escreve no papel. Você está com muita dúvida. Escreve. O que você precisa? Ela pegou um papel, tirou da agenda, escreveu. Falei, mas só escreve o que você precisa. Ela pegou e escreveu.
Se isso aqui acontecer, não tem nenhum papel aqui. Se isso aqui acontecer, você fica feliz? Ela disse, fico. Tudo que você precisa é isso? Ela disse, é. Em 30 dias o Senhor vai te entregar. Ei, meu irmão. Aí acontece, você vai embora da cidade, porque aí ficou difícil agora. Você botou a cabeça na guilhotina, meu amigo, e vai rodar. Se não acontecer, você pode pegar o primeiro ônibus. Eu falei, Senhor, essa mulher está dizendo para mim, em lágrimas, que se isso acontecer, a vida dela está resolvida. Sabe o que aconteceu, irmão? Aconteceu. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela não me contou. E sabe o que aconteceu, irmão? O profeta descobriu. E sabe o que aconteceu, irmão? Eu falei, irmã, o negócio deu certo, deu, mas agora eu estou em outra. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Sabe, muitas orações Deus não responde porque a pessoa, na verdade, não quer aquilo. Não quer. E eu falei, gente, e eu fui para a madrugada por essa irmã, eu chorei com essa irmã, chorei junto com ela, eu botei minha cabeça na guilhotina, quase perdi o ministério. E eu falei, Senhor, agora o Senhor faz o milagre, porque senão vai ficar ruim para mim. O Senhor fez o milagre, aconteceu do jeito que ela queria, aí quando aconteceu ela quis pisar na pessoa, agora é eu que não quero. E eu fiquei de quê? Você está entendendo o que está acontecendo? Muitas coisas não acontecem na nossa vida, primeiro, porque nós nem sabemos o que queremos. Segundo, na verdade, às vezes a gente quer humilhar os outros. Terceiro, na verdade, a gente não está preparado para aquilo que a gente está pedindo. Quarto, nós não temos reserva, não temos gordura para queimar na presença do Senhor. Quinto, se Deus der a bênção, a gente chuta. Eu já vi gente aqui chutar a bênção. Eu já vi gente aqui, irmãos, necessitar, desejar, chorar, gritar, espernear por uma bênção. O dia que a bênção chega, a pessoa não quer mais. Você está entendendo o que acontece? Se ser pastor é difícil, imagine ser Deus. Lembra da viúva de Serepta? Vou dar só esse exemplo para fechar. Lembra da viúva de Serepta? O profeta Elias chega lá e a mulher está passando. Pode falar, gente. Fome. O profeta vai lá e faz o milagre e a comida pá. E antes do profeta ir embora, o menino morre. O que uma coisa tem a ver com a outra? O menino morreu, o que ela fez? Está vendo, seu profeta, o que você fez comigo? Depois que você veio aqui em casa, o menino morreu. Você tinha que fazer isso. Por que você fez isso, profeta? Irmãos, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aconteceu do menino morrer. Sabe o que o profeta fez? Pegou o menino morto, levou para a cama dele, porque ele hospedava na casa. Ele levou o menino para a cama dele, deitou o menino e falou, Senhor, faz a alma voltar para o corpo. A alma voltou, o menino sobreviveu, reviveu, ressuscitou. Ele pegou o menino, devolveu para a mãe. E sabe o que ele fez? Foi embora. Ai, que morre mais alguém aí. Você está vendo, irmãos, como é difícil ser pastor? Você ajuda, quando chega lá na frente você é culpado, porque o povo tem que achar um culpado. E Deus é a mesma coisa. Você está passando por dificuldade, você não está percebendo, mas você está magoado com Deus. Você está passando por dificuldade, você não está percebendo, mas quando veio a bênção, você não deu glória a Deus. Você está passando por dificuldade, mas você não sabe que se o Senhor te entregar essa bênção, você esquece dele. Aí você vai entendendo por que muitas coisas não acontecem na tua vida. Muitas coisas não acontecem na tua vida. Eu quero dizer para você, você é um iluminado. Aprenda a ganhar com Deus. Faça a oração certa. O Senhor, Ele está com o ouvido atento ao que você fala. E Ele leva a sério tudo o que você fala.